feedback negativo e feedback positivo. Você sabe diferenciar esses dois termos? Você sabe quando o nosso organismo precisa de um e quando ele realiza o outro? Você sabia que um deles não é tão bom assim para o nosso corpo? É disso que a gente vai falar na aula de hoje. Se você se interessa nesse assunto, fica até o final do vídeo. Meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo do quadro Medicina Resumida. E antes da gente continuar o vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e comentário ali embaixo que são muito importantes. Além disso, não se esquece do sininho de notificações e também de compartilhar esse vídeo. Lá embaixo tem um botão compartilhar que permite você mandar esse vídeo em qualquer rede social para qualquer pessoa, inclusive lá no WhatsApp. Antes de eu desenhar aqui para vocês cada tipo de feedback e explicar um pouquinho deles, tem um jeito que eu gosto de definir o feedback para meus alunos lá na faculdade ou nos meus cursos, que eu quero que vocês anotem isso aí, porque isso vai ajudar bastante a entender quando você está diante de um feedback positivo e quando você está diante de um feedback negativo. Então olha só, o feedback negativo, ele nada mais é do que um mecanismo de controle que gera uma resposta contrária ao estímulo inicial. Ou seja, se nós tínhamos um estímulo inicial que estava aumentando alguma função do corpo, a resposta contrária vai causar a diminuição dessa função no nosso corpo. E se essa função estava baixa, a resposta contrária seria aumentar essa função no nosso corpo. Vamos tentar colocar em prática esse feedback negativo aqui que vocês vão entender. Nessa imagem, a gente tem três, imagenzinhas separadas que eu vou usar todas elas para explicar um tipo de feedback negativo. Nessa imagem aqui de cima, a gente está visualizando o nosso hipotálamo, essa estrutura que vocês estão vendo pintadinha aqui de azul, parecendo, como eu sempre falo para todo mundo, um Batman de cabeça para baixo. Então imagina que isso aqui é o nosso Batman, são as orelhinhas do Batman de cabeça para baixo, tá? Vou pedir pro editor colocar um Batman ali piscando, ela aparecendo ou sumindo para vocês poderem ver isso, tá? Então a gente tem um Batman de cabeça para baixo aqui. Então o nosso Batman, ele tá ali e ele é o hipotálamo, tá? Por que a gente tá falando do hipotálamo? Porque o hipotálamo é o chefão do sistema endócrino, é ele o manda-chuva, é ele que comanda tudo no nosso sistema endócrino, que é o sistema hormonal do nosso organismo. No hipotálamo, a gente vai ter vários hormônios sendo produzidos. Um desses hormônios é o hormônio que a gente vai chamar de TRH, ou seja, é o hipotálamo produzindo esse hormôniozinho chamado TRH. O TRH vem da sigla Hormônio Liberador da Tirotropina. O liberador é o R porque vem do inglês, pessoal, release, por isso que a gente está diante dessa sigla um pouquinho diferente ali, nossa sigla em inglês, a gente vai ter um R. Então, hormônio liberador da tirotropina. Significa que esse hormônio vai para algum lugar liberar a bendita da tirotropina, que também é um hormônio. E se vocês olharem para essa mesma imagem que a gente está vendo, vocês percebem que o hipotálamo, ele se comunica com uma glândula, bem aqui embaixo dele, numa glândula que fica bem embaixinho dele, que tem um formatinho meio característico que a gente está vendo ela em aumento nessa região aqui, tá? Então isso aqui é a glândula que a gente viu penduradinha aqui, Essa glândula aqui, que inclusive parece escroto, Parece realmente um escroto, parece dois testículos, mas não, são glândulas que estão aqui na nossa cabeça. Essas glândulas aqui, elas são muito importantes para o sistema endócrino também. Essa glândula inteira, ela é chamada de hipófise. Só que só a parte anterior, que é o que me importa hoje, é chamada de hipófise anterior ou adenohipófise, certo? Então a nossa hipófise anterior é essa. E por que é essa que me importa? Sabe esse TRH que a gente acabou de ver sendo liberado? Lá no hipotálamo ele é liberado, ele viaja aqui para nossa adenohipófise por uns vasos sanguíneos que descem por aqui, ó. Isso aqui que você tá vendo meio azuladinho, não dá para ver de onde que ele tá vindo, mas ele vem lá de cima, tá? Então ele tá vindo aqui, são vasos sanguíneos, tá, pessoal? Então esses vasos sanguíneos vêm trazendo esse hormônio lá do hipotálamo chamado TRH. Esse hormônio, então, ele sai, se conecta em uma célula lá da adenopófise e estimula a liberação da tirotropina. E a tirotropina produzida aqui na nossa adenopófise é chamada de TSH. Então, aumentei a produção de TRH, ela vai lá para a adenopófise, aumenta a produção de TSH. Esse hormônio é chamado de hormônio estimulante da tireoide. Então ele vai para onde? O nome já diz, ele vai para o sangue e ele vai encontrar a tireoide que está lá na região anterior do nosso pescoço, Essa glândula aqui em formato de escudo, a gente costuma dizer em anatomia em alguns livros que ela tem um formatinho de escudo. Então ele vai para a tireoide. O que ele vai fazer na tireoide, pessoal? Ele vai estimular a produção dos hormônios da tireoide. E quais seriam esses hormônios?
hormônios. Seria o T3 e o T4. O T3 também conhecido como triiodotironina e o T4 como tetraiodotironina ou como tiroxina. Então a gente acabou estimulando esses hormônios. E aí, o que vai acontecer? Bom, esses hormônios aqui, quando eles estão, sendo produzidos, então aumentou a quantidade deles no organismo, eles vão se distribuir em vários órgãos e aí eles vão aumentar a função desses órgãos. Então eles têm aumento no metabolismo corporal. Agora, imagina que esses hormônios estão em alta concentração no nosso corpo, correto? O que vai acontecer? Por eles estarem em alta concentração aqui no nosso corpo, esse hormônio acaba chegando até o hipotálamo novamente. E esse hipotálamo aqui, ele percebe esse aumento hormonal, então ele responde com um feedback negativo, diminuindo a produção dos seus hormônios. Então esse TRH que estava sendo produzido, agora vai ser produzido bem menos. Praticamente, ele corta a produção do TRH. Se o TRH não está sendo mais produzido direito, ele não vai em direção à adenopófise. Então lá na adenopófise vai ter também uma diminuição da produção de TSH. Se esse TSH não está sendo produzido, então ele não vai em direção à tireoide e não vai ter produção de T3 e T4. Então a concentração deles no sangue também cai. Percebeu? Nós tínhamos uma concentração alta inicialmente, que está sendo representada aqui por essa caixinha vermelha, com a flechinha para cima, e a resposta contrária foi fazer o quê? Olha as flechinhas verdes, diminuir a produção dos hormônios. Então o feedback negativo nada mais é do que uma resposta contrária ao estímulo inicial. Se ele estava aumentando a concentração de hormônio, agora eu vou responder tentando diminuir. E agora que a concentração já está baixa, eu vou fazer um novo feedback negativo. Então eu vou tentar aumentar a produção. Se a produção de T3 e T4 está baixo, lá em cima o TRH vai aumentar, que vai estimular a produção de mais TSH na adenopófise, que vai aumentar a produção de ainda mais T3 e T4. Então a gente vai ter esse feedback negativo. E quando que a gente vai ter um feedback positivo, pessoal? Entendam o seguinte, o feedback positivo, ele também é um mecanismo de controle, mas que gera uma resposta idêntica ao estímulo inicial, por isso que é chamado de positivo. Ou seja, se tinha alguém aumentando alguma coisa no corpo, a resposta para comandar isso vai ser aumentar ainda mais. Se tinha alguma coisa diminuindo a função de algum órgão, o feedback positivo vai lá e diminui ainda mais. Então é uma resposta idêntica ao estímulo inicial. Eu vou dar esse exemplo para vocês com essa outra imagem, esse outro exemplinho aqui. Então, de novo, a gente está vendo o nosso hipotálamo, a glândula azulzinha, se conectando com a hipófise, que aqui está em aumento, e eu vou focar novamente na hipófise anterior, tá? Na nossa adenohipófise. Então, aqui no nosso hipotálamo, vai ter um hormônio que a gente normalmente chama de GnRH, tá? O N é um N minúsculo, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem hormônio liberador das gonadotrofinas, tá? Então isso significa GnRH. O que ele vai fazer? Ele vai lá para a hipófise anterior, então ele vem para cá, para a hipófise anterior, pelos mesmos vasos dessa circulação porta hipotálamo-hipófise, tá? O nome de uma circulação sanguínea, que eu vou colocar de vermelho, de verde, na verdade, aqui para dar para enxergar. É uma circulaçãozinha que fica aqui, ó, uns vasos que ficam aqui ligando as duas glândulas, tá? Tanto o hipotálamo quanto a hipófise. Então eles ficam ali conectando essas duas. Então ele chega por essa circulação, se conecta nas células da hipófise e estimula a liberação das gonadotrofinas. Quem são as gonadotrofinas, pessoal? As gonadotrofinas são o LH e o FSH. O LH é o hormônio luteinizante e o FSH é o hormônio folículo estimulante. O que vai acontecer aqui? Quando esse LH é produzido, o que ele vai fazer? O LH ele vai em direção ao ovário da mulher. Isso mesmo, isso aqui que a gente tá vendo ali embaixo é o ovário, né? Ele tá aqui a gente tá vendo ele cortadinho, né? Então ele vai lá pro ovário da mulher. O que vai acontecer com esse LH no ovário? Ele vai se conectar a umas células que estão lá no ovário, que a gente chama de folículos de de Graaf, né? São umas células que contêm o ovócito ali dentro. Então ele se conecta nesse folículo, que é o folículo final já, e ele vai fazer o que no folículo? Ele vai quebrar esse folículo. E quando ele quebra o folículo e causa ovulação, esse
esse folículo quebrado se torna o corpo lúteo, por isso que o nome do hormônio é hormônio luteinizante. Ao criar o corpo lúteo começa a produção de estrogênio, ou seja, o LH estimula a produção de estrogênio. Então aqui do ovário começa a ser produzido o nosso famoso estrogênio, que é um hormônio sexual, que a gente costuma dizer hormônio sexual feminino, mas a gente não tem que esquecer que o homem também tem estrogênio, em menor concentração que a mulher, mas ele também tem. Então esse estrogênio começou a ser produzido ali no ovário. O que vai acontecer? Esse estrogênio, se fosse um feedback negativo, ele iria lá em direção, né, ao hipotálamo e ia diminuir tudo. Mas na verdade, durante o ciclo menstrual da mulher, o que acontece? A concentração de estrogênio é detectada, esse carinha aqui vai ser detectado aqui, ó, vou puxar até uma flechinha, pela adenopófise. E aí a gente vai ter um feedback positivo. Como assim feedback positivo? Ele estimula a hipófise a produzir ainda mais LH. Então ela estimula a produção de LH. O LH vai em direção ao ovário e estimula no corpo lúteo a produção de mais estrogênio. E o estrogênio, de novo, vai lá para a adenopófise e estimula mais produção de LH. O LH volta para o ovário e estimula ainda mais a produção de estrogênio. Percebeu que é um ciclo vicioso quando a gente fala de feedback positivo? É por isso que no nosso estudo, quando a gente vê o calendário sexual e o calendário hormonal da mulher, a gente percebe que nesse ciclo de 28 dias, a concentração de LH vai subindo junto com a concentração de estrogênio. Eles sobem bastante um ao lado do outro, por causa desse feedback positivo. Só que isso tem que ser cortado uma hora, senão a mulher nunca ia chegar no momento da menstruação. Então, para que isso seja cortado, um feedback negativo tem que aparecer. É isso mesmo. Chega um momento onde o nosso corpo precisa de uma regulação por um feedback negativo todas as vezes que um feedback positivo está acontecendo. Então, em que momento que isso vai acontecer? Bom, quando esse ciclo vicioso ali tá rolando nesse exemplo aqui que eu tô dando para vocês, chega uma certa concentração de estrogênio, digamos assim, que bate o limiar, bate a parte limite que ele tem que alcançar, e essa parte limite é detectada aqui pelo hipotálamo. Então o hipotálamo ele percebe, opa, acabei de perceber que tem muito estrogênio já no sangue e eu tenho que controlar isso. O que ele faz para controlar? Ele começa a diminuir a produção de GNRH. Se ele diminui a produção de GNRH, logo, o que vai acontecer? A gente vai ter uma diminuição da produção de LH e, consequentemente, uma diminuição na produção de estrogênio, certo? Então, o nosso feedback negativo apareceu aqui nessa imagem para controlar o feedback positivo que estava rolando. Então, não se esqueçam que o feedback negativo nada mais é do que o mecanismo oposto, o mecanismo de controle, né, que se opõe à resposta inicial. Já o nosso feedback positivo, ela é uma resposta idêntica, que casualmente leva a um ciclo vicioso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu comentário ali embaixo, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder e não se esquece do like. Tchau!